Hoje é nosso culto de oração, mas eu queria trazer uma palavra à igreja, nesse período que a gente está vivendo, onde nós temos tantas preocupações. Nós vivemos assim, ansiosos com relação àquilo que possa nos acontecer. Há tantos que trazem más notícias, e os noticiários então estão cheios disso. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica enfermo com tantas notícias negativas que chegam até nós, quer seja pela televisão, quer seja pela internet, e aí realmente a gente precisa fazer até uma filtragem, né, uma seleção, porque senão a gente acaba padecendo. E além dessas informações envolvendo aí a pandemia, é claro que tem as consequências disso, os problemas decorrentes a desemprego. Se nós tínhamos 12 milhões de desempregados antes dessa pandemia, eu fico imaginando agora, né? Pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão agora no subemprego e outros que não estão nem conseguindo, né, se inserir no mercado de trabalho, porque ainda não houve abertura nesse sentido. E tudo isso é motivo para a gente orar a Deus, clamar ao Senhor e saber que as nossas vidas pertencem ao Todo-Poderoso. Mas além dessas questões envolvendo pandemia, desemprego, ou até mesmo violência, porque a marginalidade não parou. Pelo contrário, a gente viu que os números da violência até aumentaram. Infelizmente, a gente observa que há um crescimento quase que vertiginoso da violência na nossa cidade, nesse período de isolamento social. Então, a gente teria assim muitas coisas tristes, difíceis que está pensando. E hoje, quando eu estava meditando na palavra, estava pensando o que poderia trazer de conforto, de alento, algo que realmente pudesse nos mostrar o cuidado de Deus para as nossas vidas. E eu fiquei pensando, aquilo que mais me lembra, ou que me faz reportar a bondade e a misericórdia de Deus, é saber que um dia nós vamos estar na presença do Senhor, que nós vamos estar eternamente na presença de Deus. E aí é claro que me veio o assunto, o tema de falar sobre o céu. Nós falamos tanto sobre a terra, nós falamos tanto sobre os problemas que nos envolvem nesse mundo, e às vezes até mesmo no meio cristão, no meio evangélico, a gente vê as pessoas tão preocupadas com prosperidade, com quantos carros vai conquistar, né? Quantas casas vai possuir, e coisas do gênero, que acaba por esquecer que nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar não é esse. Nós estamos passando aqui apenas uma chuva. Nós temos uma morada eterna, e é exatamente sobre essa morada eterna que nós queremos meditar nessa noite. Se você perguntar a qualquer pessoa se ela acredita em um lugar chamado céu, a grande maioria vai afirmar que acredita. A grande maioria vai dizer que sim, acredita no céu. Entretanto, se você perguntar a elas como é o céu, ou como se pode chegar no céu, aí você vai ver uma variedade, uma diversidade de respostas. E é claro que, embora as pessoas se apeguem à crença da existência do céu, mesmo que elas esperem ir para lá quando morrerem, pouquíssimas pessoas têm compreensão acerca disso. Porque nós estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo, que nem sempre paramos para meditar, para saber acerca das coisas celestiais. Nós estamos ligados a tantas coisas, mas todos nós, um dia vamos enfrentar a morte, claro, se até lá Jesus não voltar e arrebatar a sua igreja, mas todos passaremos pela morte. E aí, é claro que o nosso destino de céu ou inferno vai estar determinado. E essa determinação
não se dá amanhã, mas se dá no hoje, na minha vida com Deus, no senhorio de Cristo na minha vida. Algumas pessoas, por exemplo, imaginam o céu como uma névoa, onde os espíritos sem forma flutuam, ou então os santos com as suas asas ficam sentados nas nuvens vendo o tempo passar. Os filmes de Hollywood abordam esse tema há muito tempo, e a morte é um tema recorrente nos filmes e nas telenovelas. E cada produtor, cada romancista vai escrever acerca dessa temática de acordo com aquilo que ele acredita. Há também aquelas pessoas que dizem que retornaram, de uma experiência de quase morte, e aí passam a descrever o céu segundo o que elas acreditam que viram, que presenciaram. Enfim, se você for observar, há uma diversidade de opiniões acerca do que é o céu. Entretanto, todas essas visões parecem confusas e contraditórias. É por isso que nós precisamos encontrar a fonte segura de informações que nos mostram o que é o céu. E essa fonte é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E é na palavra de Deus que o Senhor nos dá vislumbres de cenas celestiais. O objetivo, claro, da Bíblia não é trazer um esboço completo do que vai ser o céu, do que é o céu, como vai ser no céu, o que você vai fazer no céu, mas ela nos dá vislumbres da eternidade, da nossa morada eterna. E embora nós possamos desejar mais detalhes e descrições, o Senhor revelou o que nós precisamos saber, o que nós podemos entender, porque às vezes tem coisas que nos são reveladas que está fora da nossa condição de compreender. Nossas limitações humanas nos impedem de compreender adequadamente as coisas celestiais. E é claro que quanto mais eu me aproximo do Senhor, através da sua palavra, eu vou ter esse conhecimento. É por isso que a gente deve realmente ter a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Porque infelizmente, há muitas pessoas que mesmo estando na casa do Senhor, são preguiçosos espirituais. Ao invés de se debruçarem na palavra de Deus, ficam naquela expectativa: opa, quem vai pregar hoje? Glória a Deus, revela Jesus, que eu quero saber notícia direto do céu. Quer saber notícia direto do céu? Pega a tua palavra e lê, estuda, se alimenta dela. Para evitar que você seja ludibriado, enganado por falsos profetas. Muitas vezes, queridos, nós temos mais perguntas do que respostas. Mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele diz que as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem preparado coisas tremendas, maravilhosas, para aqueles que o amam, para todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro de Deus. E isso ninguém rouba, isso ninguém tira de nós. Eu separei 5 perguntas que sempre me inquietaram e que podem também fazer parte das suas curiosidades. A primeira pergunta: como eu chego ao céu? Como eu chego ao céu? No início da humanidade, os homens, eles intentaram chegar ao céu por suas próprias forças. Eles tentaram, pelo seu conhecimento, pela sua força física, alcançar a glória celestial. E construíram a conhecida Torre de Babel. E a gente sabe
o final dessa história. A gente sabe que o chegar ao céu só tem um caminho, e não é o caminho que foi apontado por aqueles que construíram aquela torre. A Bíblia afirma claramente que após a morte só existem dois destinos: o céu ou o inferno. E em uma história que contrastou o conforto da vida eterna com o tormento do inferno, Jesus explicou que mudar de um lugar para o outro é impossível se você já está num deles. Eu acho que todos lembram da história do rico e de Lázaro, o mendigo. E aí, nós seríamos tolos se nós ignorássemos os alertas, as advertências que a palavra de Deus nos apresenta, para que nós não venhamos a criar uma expectativa falsa acerca do céu. Muitas pessoas pensam que o destino eterno é destinado pelo seu comportamento aqui na terra. E aí vale lembrar, queridos, que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos para as obras. Não é uma atitude meritocrática nossa, não é mérito meu que me faz adentrar os céus. Eu não posso achar que com atos de bondade eu vou conseguir, de alguma forma, sensibilizar Deus para que Ele me dê um lugar lá no céu. A palavra de Deus deixa bem claro que as nossas obras, por mais boas, justas que pareçam ser, não passam de trapos de imundície. É isso que o profeta Isaías nos declara. Toda pessoa na terra herda uma natureza decaída. Ninguém está qualificado para entrar na santa morada de Deus por mérito próprio. Ninguém. Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, diz que todos pecaram. Não há nenhum justo sequer. A nossa entrada no céu não tem nada a ver com o quão bom nós somos, porque o que importa é como Jesus é bom e o que Ele fez por nós. É isso que faz a grande diferença nas nossas vidas. Ele viveu uma vida absolutamente perfeita e Ele pagou plenamente a nossa dívida. Ele levou sobre si o nosso pecado, morrendo morte de cruz, no nosso lugar. E aqueles que acreditam nisso, e aceitam o sacrifício, o pagamento de Cristo, no seu lugar, recebem o bilhete para o céu, que nunca pode ser revogado. Quando você confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor escreve o seu nome no livro da vida, e ele é escrito com caneta, não é caneta Bic, é caneta com tinta vermelha do sangue carmesim de Cristo, e nada, nem ninguém pode separar-te do amor de Deus. A segunda pergunta que eu gostaria de responder é por que eu, como um cristão, devo me interessar pelo céu? Alguns cristãos se contentam simplesmente em saber que estão seguros, que já confessaram a Cristo como Senhor das suas vidas, então pronto, não querem mais se preocupar com mais nada. Claro que todos nós queremos experimentar as glórias celestiais, mas, infelizmente, muitos não veem uma conexão imediata da sua vida terrena, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, na igreja, com o céu. Simplesmente não conseguem perceber por que esse tema é tão importante, falar dele.
São tantas as atividades que você está fazendo, são muitas as responsabilidades que você tem, são tantos os cuidados que estão sobre os seus ombros, e aí você ainda pensar no céu, e aí com isso, muitos simplesmente não sentem vontade de aprender acerca do céu. Mas queridos, Cristo quer que os cristãos verdadeiros conheçam, como diz Paulo, a esperança de seu chamado, as riquezas da glória de sua herança nos santos. Isso não pode ser um assunto desconhecido por nós, pelo contrário, precisamos conhecê-lo para que isso seja algo que nos motive, algo que nos incentive a sabermos que nós não vamos findar neste mundo. Quando a filosofia existencialista, veio e adentrou o intelectualismo no mundo inteiro, as pessoas começaram a acreditar que a vida se limitava simplesmente ao aqui e agora. Então aproveite o que a vida tem a lhe oferecer. E aí nós, com os nossos filósofos de bar de esquina, criamos, aquele refrão: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque as pessoas acham que a vida se limita apenas a essa existência, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Pelo contrário, nenhum de nós se mostraria desinteressado se soubesse que vai receber uma herança de um parente que faleceu. Imagina só, você sabendo que vai receber milhões em propriedades, em aplicações financeiras, você certamente se alegraria demais. Agora, queridos, infelizmente muitos dos filhos de Deus não fazem nenhum esforço para descobrir o que Deus preparou para eles na eternidade. Não estão preocupados com a sua herança eterna. Vivem como se não fossem receber nenhuma herança. Vivem apenas para o aqui e o agora. Lembre-se, o céu é o nosso futuro lar. É lá que está a nossa cidadania. Nós somos apenas peregrinos neste mundo, estamos de passagem. Uma vida inteira aqui parecerá um mero piscar de olhos, frente ao gozo da eternidade que está reservado para cada um de nós. Nós precisamos entender, queridos, que nós passaremos todo o nosso tempo futuro na presença do nosso Deus. Sempre que você lê uma passagem da Bíblia, que descreve um panorama, ou uma atividade celestial, coloque-se naquela cena, porque essa será a sua realidade. Quando o apóstolo João tem a visão, dos novos céus e nova terra, e vê a nova Jerusalém descendo, e ele diz que os portões são de pérolas, e as ruas de ouro e cristal. É claro que João, ele procura traduzir aquilo que ele está contemplando, que é algo tão maravilhoso, é algo tão tremendo, que João procura encontrar no meio humano palavras que de alguma forma representem tudo aquilo que ele está visualizando. E aquilo que ele escreve é tão pouco frente às maravilhas que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Um dia você passará por esses portões, você pisará nessas ruas e você ficará de cara a cara com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essa é a maior de todas as experiências. Esta morada eterna é lar para toda a família de Deus. Nós encontraremos os santos de todos os tempos e de todos os lugares. Todos aqueles nossos irmãos em Cristo. Alguns até que a gente jamais imaginou que fosse encontrar lá. E outros que a gente tinha certeza não vão estar. Você vai estar lá? Amém, glória a Deus. Essa reunião, queridos, na glória,
será muito melhor do que qualquer outra que já experimentamos aqui na terra. Eu acho que cada um de nós já participou de algum evento, né, de alguma programação em que você disse assim: meu Deus, isso é o céu na terra. Meu irmão, é não. Isso aí não chega nem perto, porque é maravilhoso aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Em especial sabermos que não haverá conflitos. Ah, esse canto aqui é o meu. Mas como estava vago, não, mas todo domingo eu sento aqui, não vai ter esse problema. Não vão ter mal entendidos, apenas amor e intimidade perfeitos no Senhor. A comunhão ideal pela qual nós ansiamos e às vezes nós não conseguimos vivenciar no nosso dia a dia, nós vamos ter na glória celestial. Mas a razão mais importante para aprender sobre o céu é porque o céu é a morada do nosso Deus. E finalmente estaremos na presença daquele que morreu por nós. Por todos os nossos anos aqui neste mundo, nós o amamos e o servimos. Todos nós, mas na eternidade a nossa fé se tornará visível, porque estaremos na presença do Senhor. O pecado que tantas vezes nos impede de ter uma comunhão perfeita, quer seja com Deus, quer seja com o nosso irmão, nunca mais impedirá o nosso relacionamento. Porque estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso. Terceira pergunta: como é o céu? Pastor, já está demais. As duas primeiras, o irmão até se saiu razoável, mas dizer como é o céu, você não conhece, você nunca esteve lá, ou então será que você tem alguma experiência como aquelas do início do culto, que você disse que alguém já esteve lá pertinho e trouxe alguma informação? Não, queridos. Para ter informação de como é o céu, eu não preciso de experiência com ninguém. Eu preciso da palavra de Deus, é a palavra do Senhor que me revela como é o céu. Como Jesus veio do Pai para a terra, Ele traz o conhecimento perfeito, em primeira mão, acerca do nosso futuro, acerca do nosso glorioso lar. Ele disse, pouco antes dele morrer, que estava voltando para a casa de seu pai, para preparar um lugar para os seus discípulos, e voltaria para levá-los ao seu novo lar. Preste bem atenção, o Senhor foi preparar lugar para nós, e voltará para nos buscar. Desde aquele dia que Jesus fez a sua promessa aos seus discípulos lá em Jerusalém, ao longo da história, de todos os tempos, o povo de Deus aguarda o retorno prometido de Deus. Todos nós aguardamos. E eu quero dizer para você, querido irmão, que a morte não significa ir para o céu, ir para o inferno, ou ir para o purgatório, nem para o mundo dos espíritos. A morte significa apenas a cessação da vida até a ressurreição. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles das nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É promessa de Jesus, não é promessa de político. Jesus cumpre, não falha, é no tempo dele. Se você quiser saber como será o seu novo corpo, olhe para o corpo de Jesus após a ressurreição. Ele não era um espírito, mas literalmente ele tinha um corpo glorificado. Os discípulos podiam vê-lo, tocá-lo. Tomé, coloca a tua mão aqui. Sente, Tomé. Quantos Tomés não existem hoje? Incrédulos, corações endurecidos. Mas o melhor de nossos corpos é que eles estarão livres do pecado e da sua maldição.
Esse corpo glorificado que nós receberemos, queridos, não é mais um corpo corruptível, mas incorruptível. Nunca mais experimentaremos a luta interior para obedecer ao Senhor. Pelo contrário, obedecer ao Senhor será algo natural. Nunca viveremos com dor, com sofrimento, com a morte. Tudo isso é resultado da queda e do pecado. Muitos anos depois que João ouviu Jesus prometer preparar um lugar para os seus discípulos, ele teve a visão do futuro que foi escrita no livro de Apocalipse. Ele viu um novo céu e uma nova terra que foram completamente limpos do pecado. E do pé de uma montanha alta, ele viu a nova Jerusalém descer do céu. O local prometido estava preparado e pronto. A visão está além da descrição humana, mas João faz o possível para colocar essa visão celestial na linguagem terrena, para que nós possamos compreender, para que nós possamos visualizar as maravilhas que o Senhor tem reservado para o seu povo. O brilho da glória de Deus irradiava-se daquele local. E se hoje, amados, nós nos sentimos confortáveis na presença do Senhor, quando estamos na casa do Senhor, quando estamos adorando a Deus, quando estamos de joelhos clamando ao Todo-Poderoso, imagina só quando nós estivermos participando das bodas do Cordeiro. Imagina só você sentado do lado de Paulo. Oi, Paulo, glória a Deus. Meu Deus, eu sei, queridos, que nós às vezes temos dificuldade em imaginar tudo isso, temos dificuldade de entender o significado das coisas que estão por vir, mas entenda, o mais importante em tudo isso é que não haverá dor, lágrima, sofrimento, morte, toda frustração, tédio e problema cessarão, ninguém terá desvantagens, e o nosso corpo nunca ficará velho, cansado ou doente. Pastor, com quem é que eu vou parecer? Eu não sei, mas as minhas orações, Jesus já conhece todas elas. Quarta pergunta: o que farei no céu? Embora a maioria de nós entenda que o céu é um lugar de grande alegria e prazer, podemos perguntar: o que é que nós vamos fazer lá, pastor? A eternidade todinha. Será que vai ser um grande culto, sem hora para terminar? Será que não vai ser um tanto quanto entediante, não? No início é até bom, mas aí, queridos, embora tudo que nós vamos fazer no céu seja para a glória e para o louvor do nosso Deus, e isso seja a parte essencial das nossas atividades, devemos ter cuidado para não ver o céu apenas da perspectiva da nossa atual situação, porque como nós vemos hoje, nós vemos através de olhos manchados pelo pecado. É como, por exemplo, se eu tirar os meus óculos e querer ler isso aqui, eu sei que tem um bocado de coisa escrita, mas não vou conseguir enxergar nada, está tudo turvado, glória a Deus. É preciso entender que nós passaremos a contemplar as coisas de Deus por uma nova lente, a lente eterna do Senhor. No momento nós vivemos em corpos carnais e lutamos com um pensamento egocêntrico, mas depois nós seremos livres do egoísmo e teremos prazer constante em louvar ao Senhor. É por isso que nós poderemos nos deleitar na presença do Senhor e saber, queridos, que se porventura a cegueira desta vida, que foi uma marca e que é uma marca constante em cada um de nós, ela será removida. Nós veremos as coisas como elas realmente são, sabendo completamente do que Cristo nos salvou hoje. A gente tem uma visão parcial, a gente fala assim: Jesus me salvou dos meus pecados, mas a gente não sabe, queridos, o poder terrível, nefasto, malévolo que o pecado tem sobre as nossas vidas, odioso aos olhos de Deus, podre nas narinas do Senhor. A gente não tem noção do pecado, é por isso que a gente se envolve com ele tão rapidamente.
Mas um dia, queridos, nós vamos entender todo o peso, nós vamos entender todo o significado da cruz, e aí sim, vamos valorizar plenamente aquilo que Cristo fez no nosso lugar. O nosso serviço a Cristo começou no momento em que nós fomos salvos, e continuaremos para sempre. Não espere que você vai viver no céu um período de isolamento social, né? Deitado na rede, assistindo Netflix, ou então qualquer outra rede fechada. Não. Não vai ser a oportunidade de você simplesmente ficar assistindo as programações da TV celestial. Não. Vai ser a oportunidade de você exaltar o Senhor através daquilo que você vai realizar e que Ele vai colocar nas tuas mãos. Quinta e última pergunta: como posso me preparar para o céu? Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que conhecer as glórias da eternidade deve nos motivar a viver durante o nosso tempo da terra com excelência, em santidade, porque não adianta eu achar que Jesus, Ele me salvou, então pronto, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, como crente carnal. Não, nós precisamos entender, queridos, que nós somos chamados para vivermos uma vida santa, uma vida reta aos olhos do Senhor. E se há algo em nós que precisa ser mudado, ser melhorado, ser transformado, hoje é noite de oração, é dia de você apresentar ao Senhor e pedir que o Senhor te limpe, te purifique, te restaure. Quando as dificuldades desta vida se tornarem pesadas, difíceis de serem carregadas, lembre-se que o único problema e dor que você experimentará ocorrerá durante sua vida neste mundo, mas o êxtase do céu será para todo sempre. Às vezes, queridos, nós ficamos melindrados com tão poucas coisas. Às vezes, rapidamente, nós tiramos os nossos olhos do Senhor e só enxergamos o problema, a dificuldade. Precisamos contemplar a eternidade. Enquanto permanecemos aqui, Deus tem trabalho para nós fazermos. Deus tem chamado a cada um de nós, quer seja para você ser uma testemunha dele lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família, no desempenho na casa do Senhor. Deus tem te chamado para orar, para ser um intercessor. Deus tem te chamado para contribuir com a obra de Deus, inclusive com a tua oferta, com o teu dízimo. Porque quando a gente fala de contribuir, a gente só se lembra assim: não, meu irmão, pode contar comigo para o que der e vier. Mas quando chega na parte financeira, a gente já se fecha todo. A gente precisa entender, queridos, que nós somos servos do Senhor de forma integral. Não há como a gente dizer: isso aqui é de Deus, isso aqui é meu. Não existe isso, não. É tudo dele. Não é a minha família, é a família do Senhor que Deus me deu. É a minha esposa, é bênção de Deus na minha vida dada por Ele, é dele. As minhas filhas, é bênção do Senhor na minha vida, é dele, são deles, são dele. Queridos, precisamos entender, tudo o que fazemos é feito como para o Senhor, como diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, então quando você estiver realizando a sua atividade profissional, não faça corpo mole, não queira ver o tempo passar e fazendo coisas mal feitas, faça tudo com excelência. Quando você estiver na escola, na faculdade, e for dia de prova, estude, não fique pensando como você vai colar, não. Faça tudo com excelência. Se você vai fazer o serviço na casa de Deus, faça da melhor forma possível. Se vai pregar, se vai cantar, se vai recepcionar, se vai limpar. Faça tudo para o outro, como se estivesse fazendo para Deus. O nosso propósito, queridos, é viver para Ele, não para os nossos prazeres e ambições. Nós vemos nos nossos dias uma verdadeira inversão de valores. As pessoas colocando Deus contra a parede: me dá, me dá, me dá.
é meu, é meu, é meu. Toma posse, toma posse, toma posse. É tudo dele. É tudo do Senhor. Eu tenho é que, Senhor, obrigado. Eu não mereço. Eu sou um miserável pecador. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela minha salvação, Senhor. Nós precisamos, queridos, compreender a cada dia que o Senhor nos tem dado oportunidade para nos prepararmos para o lar eterno. Às vezes nas pequenas coisas, coisas simples. É uma palavra gentil, é um gesto educado. Às vezes é uma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com um amigo, com um colega. A gente compartilha tantas coisas. Durante esses dias de isolamento, eu aprendi a fazer uma coisa que eu sempre vi muitos fazendo. Mas mesmo sem me achar com competência para fazê-lo, pela misericórdia de Deus eu resolvi fazer. E como isso tem sido gratificante na minha vida. E espero, claro, que esteja sendo bênção na vida de outros. Que é a cada dia desse tempo de isolamento social, postar devocionais na palavra de Deus. E cada dia que eu separo para estudar a palavra de Deus, para preparar aquela mensagem, para gravar aquele vídeo, como Deus tem falado ao meu coração, como Deus tem falado acerca da glória eterna que Ele tem preparado para mim e para o seu povo. E como eu preciso agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Que todos nós, queridos, possamos ter a visão do reino de Deus, que possamos olhar para esse mundo como um tempo de passagem, porque nós temos a eternidade na presença do Senhor, nós temos o céu, que é o nosso verdadeiro lugar. E eu queria nesse instante, orar ao Senhor,